Tudo bem? Boa tarde a todos e todas, né? Não tem nenhuma mulher aqui nesse momento, mas talvez assistindo a gravação posteriormente tenha. Então, aqui é momento de defesa, de monografia de pós-graduação, especialização em educação física escolar, pelo curso de pós-graduação da FEFISO, com o aluno João Pedro Góes. O título é Docência em Educação Física, Perspectivas a partir do conceito de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. A banca, da qual nós já agradecemos, será composta pelo professor Cleiton César de Oliveira Borges e pelo professor Pedro Boneto. Né? Então, o João começa apresentando, tá, João? Você tem aí, sei lá, acho que uns 15 minutos, acho que é o suficiente. E aí, na sequência, a gente passa para as arguições, ok? A aula é sua, João, fica à vontade. Beleza. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas também, né? Eu peço desculpas já, porque eu preciso ver a apresentação aqui pelo computador, e aí eu talvez não olhe para o celular, ou então fique fazendo esse movimento. Mas aí depois da minha apresentação eu olho diretamente para o celular, daí, tá? E para o texto que eu tenho em mãos aqui. Bom, a minha ideia então é fazer uma apresentação um pouquinho mais rápida, né? Passando mais pela ideia do texto, passando pelo como eu pensei a composição dele, tá? Algumas coisas que me levaram a escrever aquilo que eu escrevi. E nesse sentido, eu acho que a apresentação fica bem mais focada nos nossos comentários posteriores, tá? Então, como o professor Rubens já mencionou, né, o texto se chama Docência em Educação Física, Perspectivas a partir do conceito de rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Tá? Então, esse primeiro slide eu quero apresentar um pouco do contexto desse texto, né, desse trabalho. Então, em primeiro lugar, ele é um trabalho que foi feito em meio a algumas turbulências, né? Então, no momento que eu iniciei, ele também foi um momento de início da pandemia, né? Então, eu tinha um planejamento, eu tinha algumas ideias, e com a pandemia essas ideias precisaram ser mudadas, né? Precisaram ser diferentes, tá? Foi um momento também que eu acabei ingressando no doutorado e que também eu passei no concurso em Sorocaba. Então, durante esse ano de escrita desse trabalho, foi um ano de mudança de vários horários, um ano de mudança em relação ao trabalho, um ano de mudanças em relação ao mundo inteiro que me fizeram ali mudar diversas coisas que eu pensava para esse texto. Tá? Então, uma das ideias é que, na verdade, eu pretendia fazer uma pesquisa de campo, né, a partir da minha prática. Porém, essa pesquisa de campo ela acabou ficando um pouco mais dificultada, visto que estava no momento pandêmico, né? Eu também troquei de escola, né? Troquei de espaço onde eu dava aula. E aí, em vários momentos, a aula voltava para a escola, em alguns outros momentos, a aula vinha para o remoto, e aí eu decidi que durante esse tempo seria melhor que talvez eu não fizesse essa pesquisa de campo, porque eu acho que ela ficaria bem comprometida, né? Então, nesse sentido, eu decidi escrever ali um ensaio, como eu proponho aqui nesse slide, né? E bem como uma experimentação, né? Experimentar um tipo de escrita ali que não dependesse da pesquisa de campo, né? De alguma visita, né? E se vocês não... Aqui aparece que eu estou com problemas na rede, tá? Aqui está ventando bastante. Caso vocês não me escutem, aconteça alguma coisa, pode me mandar uma mensagem aí, tá? Então, ele é um trabalho, né, a partir das minhas leituras em relação à cartografia, né, ao rizoma, então eu coloco que ele é um trabalho que se intenta cartográfico para falar do conceito de rizoma, né? E ele se intenta cartográfico justamente nessa perspectiva de me valer aí de diferentes campos, né, de me valer de diferentes forças para poder compor uma escrita sobre a educação física escolar, né? E aí, nesse sentido, eu utilizo ali durante o texto, né, vou compor ali
experiências da docência, filmes que eu tinha acesso naquele momento, músicas, registros de aulas, né, as próprias aulas, livros, leituras outras, enfim, tudo que pudesse compor ali com aquele, com esse texto, né, e com aquilo que ele pretendia, é, é, aquilo que ele pretendia desenvolver naquele momento, tá? Então, na introdução eu vou falar um pouquinho sobre o problema de pesquisa, né, que seria então quais as conexões entre o conceito de rizoma e a docência em educação física escolar, tá? E aí os objetivos, então, contextualizar o conceito de rizoma, né, como proposto pelos filósofos, deslocá-lo deslocá-lo para a educação física escolar e cartografar as suas insurgências na prática escolar. Eu acredito que esse seja o objetivo que ficou um pouco mais fraco, né? Visto que eu me utilizo ali em relação da minha prática escolar, mas não acontece essa pesquisa de campo nesse espaço específico do qual eu tratei como um objetivo. Tá? Então, acho que no texto em si, essa acaba sendo ali uma fraqueza que não é tão abordada em relação à escrita. Tá? A partir daqui, eu gostaria de apresentar um pouquinho mais o que é feito em cada capítulo, né? Então, um primeiro ponto seria a conceituação do rizoma, né, de linhas e desejos, na perspectiva dos filósofos e seu entrelaçamento com as questões do chão da escola e dos currículos da educação física. Tá? E aí uma perspectiva de trabalho a partir do conceito de rizoma que não produza a representação curricular. Tá? Então, nesse sentido, esse foi um capítulo que eu me esforcei no sentido de produzir uma escrita que, pelo menos nesse trabalho, com essa escrita, ela tenta se valer de uma ideia, né, de rizoma, tenta se valer de uma ideia de linhas, de desejo, de forças, que eu busquei não aproximar de uma ideia de um currículo específico, né? Que eu tentei escrever sem me valer ali, lógico, né, próximo das discussões do que a gente poderia incluir ali como pós-críticos, né, mas sem a referência, né, ou pelo menos sem localizar no território de um curricular específico. Tá? Então, nesse capítulo, eu acho que é um dos pontos mais importantes ali do que eu tento desenvolver em relação ao que eu estava pensando nesse momento sobre como desenvolver uma aula, né, na verdade, sobre uma possibilidade de desenvolver aulas, desenvolver uma docência em educação física perspectivada pelo conceito de rizoma, tá? E aí, nesse sentido, eu proponho uma perspectiva que tem ali o desenvolvimento dessa ideia, tá? E aí, então, na outra sessão, né, em cartografias e diagramas, eu faço a conceituação da cartografia e o seu uso nesse trabalho, tá? Então, aí como o Pedro tinha comentado antes, né, onde surge essa palavra, essa ideia de datografia, tá? E aí eu até pego a citação que eu ponho, né, nesse sentido, não nos referimos ao método cartográfico como um método científico de pesquisa, né? O método cartográfico aqui é entendido enquanto uma postura cartográfica, uma espécie de esquizoanálise da prática escolar, uma didatografia, né? Então, lógico, né, não é nessa sessão, o esforço é no sentido de conceituar a cartografia, de explicar um pouco mais o entendimento da cartografia nesse texto, né, e tentar apontar essa possibilidade também ou defender uma possibilidade de uma cartografia que não seja apresentada nesse trabalho enquanto um método de pesquisa específico, tá? Enquanto um método de científico de pesquisa, né? Mas enquanto uma postura, né? Enquanto uma ética de trabalho atrelada à educação física escolar, tá? Então, nesse sentido, a ideia de datografia ela me pareceu interessante para fazer essa relação, né, entre uma docência
que propõe uma postura ética ou que propõe uma postura cartográfica, né? Não necessariamente ali quanto um método de pesquisa ou então alguma coisa que na verdade não esteja separado disso, né? Não que esteja negando isso, né? Não é no sentido de negação, mas é no sentido de proposição também, né? Mas não necessariamente uma cartografia enquanto algo que esteja sendo pesquisado ou uma produção específica que esteja sendo feita, mas enquanto algo que conduz, né, ou que orienta, que alimenta, que potencializa a prática da educação física escolar, né? Pensando ali, conectando sempre com a questão que foi desenvolvida na sessão anterior do rizoma, tá? Já nas sessões finais, né, chamada desenlace, eu proponho o seguinte: chamamos de desenlace, trazendo, né, essa ideia de linhas, porque não possuímos uma conclusão decorrente do ensaio. O intento era possibilitar a produção de novos platôs e investimentos que possam ser perseguidos, continuados ou deixados de lado. Tá? Então, nós, muito pela não existência dessa pesquisa de campo, né, dessa ida ao campo, ou algo em específico que foi trabalhado ali, né, um problema pesquisado na escola, mas fruto de um ensaio, né? Então, a ideia do trabalho era produzir essa possibilidade aí de novos platôs, ou produzir ideias, produzir pensamento, né, e não necessariamente concluir algo em específico, tá? E aí, numa outra leitura que que eu fiz, né, para fazer a defesa, né, e para me aprofundar novamente em relação à cartografia, eu voltei no livro, né, dos Pistas do Método da Cartografia e tem uma citação bastante interessante lá, né, que tem uma relação que me parecia bastante profícua, que eu poderia trazer aqui hoje também para trabalhar esse argumento, né? E aí lá na página 72, os autores estão dizendo o seguinte: as aberturas de um trabalho de pesquisa abrem linhas de continuidade que podem ser seguidas pelo próprio pesquisador ou por outros que sejam afetados pelos problemas que ele levanta. Em síntese, a expansão do campo problemático de uma pesquisa ocorre por suas conclusões, mas também por suas inconclusões, né? E aí eu vou seguindo o movimento do trabalho, trocando, né, havendo a possibilidade, então, desenhando uma possibilidade de mudanças, né? Então, as aberturas de um trabalho, de uma aula, aliás, as aberturas de uma aula, né, abrem linhas de continuidade, que podem ser perseguidas pelo próprio docente, ou por outros que sejam afetados pelos problemas que ele levanta. Em síntese, a expansão do campo problemático de uma aula ocorre por suas conclusões, mas também por suas inconclusões. Então, sempre fazendo essa relação, né, entre o que é método de pesquisa, o que poderia ser uma postura cartográfica, né, é, é, dando a entender ou tentando defender uma ideia dessa possibilidade. Tá? E aí, deixa eu fechar aqui. Isso. Aí, então, eu fecho a minha apresentação e conto aí com a análise de vocês, bastante sincera em relação ao que foi movimentado com esse trabalho. Muito bem, João. Obrigado pela apresentação. Passemos à arguição, então. Cleiton, você pode ser primeiro? Posso sim. Fique à vontade. Tudo bem. Então vamos lá. Bom, João, parabéns pela pesquisa, né, pelo texto. Gostaria já de início, assim, destacar a qualidade da escrita, né, a concatenação da organização das ideias. Eu gostei bastante também do uso que você faz ao longo do texto de excertos de filmes, de textos literários, de músicas, né? Achei bastante interessante.
Então, João, por conta disso, né, por conta da qualidade do texto, as questões que eu me atentei e trago aqui são minúcias, pequenos detalhes, tá? Bastante pontuais mesmo. Então, além dessas questões menores, sobretudo por conta da minha pouca familiaridade com o léxico eleuso-batarriano, eu também tenho algumas dúvidas de ordem conceitual, tá? Então, são dúvidas que eu fiquei ao ler o seu texto, né? Então, na verdade, eu gostaria mais de te ouvir do que, de fato, eu poderia, eu possa talvez contribuir com a sua pesquisa, tá? Então, pensando nessa questão dos detalhes, né? Logo na parte introdutória lá da sua pesquisa, mais especificamente na página 11, num determinado parágrafo, você diz assim, eu vou ler, tá? De certo, isso só poderá ser feito ou pensado a partir de novas territorialidades, desterritorializações e territorializações outras do conceito, fazendo funcionar de outras maneiras, o que é, claro, amplamente distante de uma perspectiva dialética. Isso produzirá uma temática e uma escrita diferente, singular e não identificável, o que implica também a impossibilidade de a tomar como eixo em algum modelo. Então, o comentário que eu fiz aqui é o seguinte, João. Eu entendo a questão da singularidade, de tentar escapar de um modelo, mas eu tenho algumas ressalvas ou algumas dúvidas quanto à ideia de não identificável, né? Me referindo aqui à escrita especificamente. Então, ao ler seu trabalho, a despeito da singularidade, não seria possível identificá-lo como um texto de inspiração deleuze-guattariana, né, ou a sua docência como inspirada no currículo cultural, até porque são questões que você mesmo anuncia, né? E aí a gente pode pensar também até mesmo no formato da pesquisa, né? Uma pesquisa com introdução, com desenvolvimento, com considerações finais. Então, essa seria uma questão, tá? Eu não sei se você prefere que eu leia tudo, João, e depois você comenta, enfim, ou você prefere já ir comentando. Eu acho que pode ir lendo, Cleiton. Também vou pensando, de repente a gente vai Ah, amarrando algumas coisas também, né? são poucas questões, tá, João? Poucas Uhum. questões, então vai ser muito breve a minha fala aqui. Aí, né, você anuncia também já no resumo e na parte introdutória o seguinte objetivo, né, o problema. Quais as conexões entre o conceito de rizoma e a docência em educação escolar? Bom, você mesmo já anunciou, né, na apresentação, e eu concordo que essa conexão foi pouco explorada ao longo do texto. Então, conceitualmente, eu entendo que você apresenta uma descrição conceitual bastante apropriada, bastante densa do conceito de rizoma, de cartografia, mas essa relação com a educação física me pareceu pouco explorada. Somente em momentos pontuais você traz alguns excertos das falas das crianças, né? E me pareceram que, né, a ideia foi remeter aí a ideia de uma aproximação com a noção de rizoma, né? E aí, já aproveitando também a respeito da questão do rizoma, né? Ao ler seu texto, né, o rizoma ou o modo de operação rizomático parece ter conexões aqui com a ideia de menor, de linhas de fuga, e de modo que eu considero bastante perspicaz, você anuncia que mesmo um currículo tecnicista, estrutural, também eventualmente faz rizoma. Porém, me parece que a ideia que você indica mais do que cartografar rizomas, possibilitar também a sua expansão nas aulas. A partir disso, duas questões me vieram ao pensamento, né?
A primeira, tudo que foge ao estipulado, digamos assim, por uma certa normativa escolar ou por um currículo, pode ser considerado rizoma? E quais as potencialidades e eventuais riscos do rizoma? Uma segunda questão é, se o rizoma ele é tão singular, ele é tão difícil de identificar, como que seria pensar, né, em uma educação física rizomática, né, promover uma educação rizomática? Bom, como eu disse, né, talvez para quem está imerso aí nesse léxico deleuze-guattariano, como vocês, né, talvez essa seja uma questão até boba, uma questão dada ou uma questão de menor importância. Mas o texto me mobilizou a pensar essas questões, né? É bem verdade que, assim, você até tratou brevemente, né, da questão do desejo, né? Mas ainda ficaram algumas dúvidas, né, da minha parte, né? Como é que é isso? Esse desejo certamente tem, né? Mas esse desejo tem um ethos? Qual é esse ethos? Esse desejo pode eventualmente se distanciar das questões que são próprias da função social da escola e da educação física ou não? Eu entendo, né? Imagino que nós não temos como, né? Você anuncia bem a ideia de cartografar. Imagino que nós não temos como controlar, digamos assim, né? O desejo. Mas pensando na função da docência, imagino que a ideia é mobilizar, né, através da prática pedagógica, certos pensamentos, né, que consequentemente estão relacionados a determinados desejos, né? Então, são basicamente essas questões, João, que seu texto me fez pensar, tá? Legal, então, primeiro, obrigado, né, pela leitura, pelos comentários. E, bom, vou tentar, de alguma maneira, dar conta deles, né? Visto que a minha proximidade aí com esses filósofos ou com essas leituras também não se dão não se dá há tanto tempo, né? Então, algumas questões que você levanta, né, também são minhas questões, né? Também necessitaria aí de mais tempo, mais profundidade para poder responder talvez de uma maneira mais satisfatória, né? Mas eu acho que tem pelo menos três pontos aqui que formam ali um lexo de questões aí que você propôs, né? Então, primeiro, se esse meu trabalho ele não seria de alguma forma identificável, né? Quando eu falo muito sobre essa não identificação no trabalho, né? Se esse texto não seria identificável, né? Enquanto um texto ali não sei, da filosofia da diferença ou perspectivado por Deleuze-Guattari, né? E quais os riscos do rizoma e como produzir uma educação rizomática, né? Se isso não poderia se distanciar ali dos objetivos da escola ou da aula, enfim, acho que quais riscos isso apresenta, né? Então, a primeira questão, então, sobre ele não sobre ele ser identificado, sobre esse trabalho ser identificável, eu acho que a questão no momento dessa escrita, né, ela estava muito atrelada a uma ideia de eixo, sabe? De algo que fosse um articulador, de algo que fosse um propositor ali invariável,
sabe? E eu acho, e essa era a minha questão quando eu escrevo sobre a identificação, sabe? Sobre a identidade. Então, fazer algo, produzir algo, construir alguma coisa que remeta a algo identificável, sabe? Então, estamos fazendo isso e isso tem um nome tal, né? Estamos fazendo determinada coisa e isso tem um nome específico, né? Então, eu acho que a questão da identificação, é claro que lendo esse texto, né, mesmo sem referências, ele tem ali uma clara ligação, né? Ele tem um claro embasamento na perspectiva desses autores, né? Mas quando eu proponho quando eu falo sobre essa não identificação, quando eu defendo essa não identificação, ela está bastante associada a uma ideia de não estar ligada a uma identidade de uma prática, sabe? A algo que foi feito e que possui um nome específico. Foi feito porque é nomeado dessa maneira. Mas defender de certa maneira ali possíveis acontecimentos não identificáveis, sabe? Possíveis caminhos, né? Ou possíveis investimentos que não foram antes nomeados, né? Então, acho que porque nessa escrita, né, no momento dessa escrita, eu entendi que o rizoma, o conceito de rizoma, né, remeteria um pouco a essa ideia, né? Principalmente ali a partir da definição que é feita no Mil Platôs do rizoma, né? Então, era um dos princípios, né? E eu quis trazer isso e pensei dessa maneira, né? Eu queria defender aquela ideia dessa maneira, e essa não identificação, ela traz essa ideia, assim, de produzir algo que não tenha um nome específico, né? Produzir algo que seja ali um acontecimento e que não necessariamente remeta a algo anterior, né? Que já foi pensado, que já foi falado, né? Era um pouco essa a ideia é um pouco essa, né? A ideia de uma não identificação, né? Pelo menos até esse texto, até o momento dessa escrita, né? E aí também, né, tem a questão quais os riscos do rizoma, né? E como produzir uma educação rizomática. Deixa eu só carregar o carregador aqui. Então, eu acho que os riscos do rizoma, e se ele não pode se ele pode se distanciar dos objetivos da escola, de uma aula, né, do componente da educação física, eu acho que eles são muito claros, né? Eles são muito presentes, né? E até por isso aquela discussão sobre as linhas, né? Até por isso a discussão sobre as linhas duras, né? Sobre as linhas molares, as linhas de fuga, né? Onde é dito que as linhas de fuga, né? Ao mesmo tempo que elas possuem ali uma potência de criação de vida, né, de intensidades, de velocidades, também constituem ali uma potência de destruição, né, de acabamento, de rompimento, né? Então, e aí eu acho que existe uma função docente bastante importante, né, ou que seja, que necessite de uma atuação grande, no sentido de, não diria conduzir, né, mas eu acho que possibilitar o investimento, ou possibilitar, ou instigar, ou tentar dobrar, né, ou tentar, por que não interromper, né, determinadas
consequências ou determinadas produções de um rizoma ou de determinados investimentos. Eu acho que o risco existe, né? Tanto para um risco de um total afastamento, de uma total disrupção, né? De uma total destruição daquilo que foi planejado ou pensado naquele momento, como existe um risco também de uma grande de um grande investimento, de uma grande potencialização para além daquilo que foi pensado e que produza então novas platôs ali de continuidades, né? Então, se a questão gira em torno dos riscos, né? Se existem riscos nessa docência, eu diria que sim, né? Existem os riscos, e aí eu acho que, claro que isso daria até um trabalho novo, né? Mas a função docente, nesse sentido de condução, né? Nesse sentido de tentar favorecer determinados investimentos, produzir colocar em circulação novas linguagens, ou colocar, aliás, novos enunciados, né? Ou interromper ou dar continuidade, eu acho que é um papel importante ali do docente ou da docente que vai tentar desenvolver as suas aulas a partir desses conceitos, né? E aí, como produzir uma educação rizomática? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que a maneira como eu tenho defendido aqui, né? A maneira como eu tenho comentado aqui, eu acho que é uma possibilidade, né? Eu acho que é uma maneira específica. Eu acho que essa é uma ideia que precisa ser defendida, né? Que essa é uma possibilidade específica, né? Pensada nesse texto, né? Vão existir várias outras, né? E justamente por essa não identificação, né? Nós não poderíamos dizer que isso não, que essa ou outra não é uma educação que seja baseada, né? Ou que seja construída a partir desse conceito, né? Então, eu acho que essa ideia de investimentos em linhas que se abrem, né? Em produção de platôs, investimentos nessas continuidades, né? O trabalho com essa maleabilidade desses investimentos, eu acho que é uma possibilidade de uma educação rizomática, né? Uma possibilidade de várias outras. Tá? Satisfeito, Cleiton? Estou com mais dúvidas ainda, mas estou satisfeito. Acho que é mais uma questão minha, né, do que um problema aí do texto do João. Eu acho que depois que... Um breve comentário aqui, né? Só porque eu não me aguento. Acho que depois que aconteceu e ele registrou, daí é perfeitamente identificável, né? Acho que o lance não é dizer, olha, aqui tem algo que nunca pode ser identificado, nomeado, não é isso. Mas é que simplesmente acontece a partir das forças, né, que certa didática favorece e que não é previsto no planejamento, né? Sim, nesse sentido concordo bastante, né? Acontecem coisas na aula que a questão é como mobilizar, né, uma pedagogia ou uma didática que favoreça essas questões, né? Uma questão que a gente tem
uma certa... A gente quer, né, da educação, a gente pensa nessas questões, né, como promover aí uma prática pedagógica que possa potencializar essas questões, né? Mas no caso específico, né, que eu citei o não identificável aí, porque o parágrafo dava a entender que se tratava da escrita, né? Me parece, pela fala do João e pelo seu complemento aí, Rubens, que é mais nessa atitude de cartografar os acontecimentos da aula. Estou correto? E pensar que postura que foi adotada para não gerar certas linhas de força que, né, impeçam os acontecimentos, né, ou que pelo menos sufoquem, tentem conter. Mas com relação a esse parágrafo, o João pode dizer melhor, né, se é isso mesmo, né, João? O que você me diz aí? Eu precisava voltar no parágrafo específico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como que era mesmo, Cleitão? O comecinho? De certo, isso só poderá ser feito ou pensado. Aí no meio do parágrafo você diz da escrita, né? Produzirá uma temática, uma escrita diferente, singular e não identificável. É, é que eu não consigo achar aqui agora. Mas eu cito produzirá uma escrita, né? Mas eu acho que talvez tenha dado essa ideia de estar se referindo a um texto, né? Se referindo ao trabalho, né? Mas eu acho que se refere sempre ao trabalho no campo da escola, né? No campo do chão da quadra ali e tudo mais. É Perfeito. nesse sentido, realmente, né? Não do trabalho, da escrita de uma pesquisa em si, né? Talvez voltar nesse trecho aí antes de Só finalizar, depois. né, João? Aham. Só preciso ver depois onde que tá certinho, que eu não estou pelo computador, estou pelo negócio, pelo impresso aqui. Se Aí não você dá para quiser, procurar as depois eu palavras. posso te enviar o texto aqui, que eu fui fazendo algumas anotações ao longo do Ah, texto, né? beleza. Tem algumas coisinhas pontuais também, principalmente na verdade, não é nem ortografia, mas acentuação de algumas Uhum, palavras só assim. Então, uhum. posso mandar. Por Beleza, favor, por Cleiton. favor. Obrigado. Bem, Pedro, sua vez. Bom, vamos lá. Eu tinha lido o seu texto e depois perdi ele, acho que não tinha salvado ele no computador e etc, etc. E aí reli o texto hoje com algumas anotações, então eu não tinha feito anotação nenhuma antes. O que foi muito legal, viu, João? Eu depois eu vou te mandar o arquivo que eu incluí alguns comentários e fiz alguns destaques, mas vou falar de uma forma muito geral, assim, para que a gente também não exceda muito tempo e etc. Primeiro, cara, parabenizar pelo texto. É, acho que você já entendeu, assim, já se arriscando aí nessas diferentes formas de escrever, e etc. O formato do ensaio, ele é muito arriscado, porque ou fica muito bom ou fica muito bosta, né? E no seu caso ficou muito bom, cara. A gente já viu aí pessoas arriscando pessoas próximas, né, nesse formato, e realmente se você não estabelece aí um diálogo, né, com a teoria, com o campo teórico e com aquilo que é caro para o ensaio, que é a espontaneidade, dá ruim, sabe? E o seu, cara, ao contrário, assim, a sua espontaneidade de trazer as outras formas os outros materiais, né? A música, o cinema,
as imagens, a charge, os contos, né? Enfim, eu achei sensacional, gostei muito. E aí chega um momento, João, que por ser um ensaio, não dá para a gente ficar aqui conversando numa perspectiva de ajustar o pensamento, porque ele é muito mais as afecções possíveis, né, em quem está lendo, e você pede isso no texto, né, que é uma leitura menos científica ou cientificista, e mais se deixar afetar, né? Então, pelo menos comigo deu muito certo. Eu adorei o texto, adorei as passagens, né? E elas não são exatas. Você rompe, inclusive, com a ideia de relato de experiência, né? Não é um relato aqui, também não é um excerto, que nem a gente estava acostumado também. Por exemplo, na minha tese, né? A gente usa excerto e tal. Não é isso, né? Então, você foi muito original aqui, escreveu de uma maneira muito criativa e, ao mesmo tempo, João, muito precisa, cara. Eu fiquei destacando em amarelo aqui no meu texto as questões que você traz sobre metodologia. Em específico, algo que me chamou muita atenção, né? E as afirmações são muito boas, assim, são muito boas. Não dá para saber direito se elas são suas ou se são de referências, mas isso também é uma característica do ensaio, porque quando você agita tudo isso, né? Você agencia melhor, né? Tudo isso, a originalidade, ela fica cada vez mais difícil de ser indicada, né? Mas você faz esse esforço aí. Eu destaquei em amarelo as passagens que você fala sobre cartografia, sobre o método cartográfico. É, Quando você fala, por exemplo, que a tentativa é pensar na cartografia, mas não só como uma metodologia, trazer ela para pensar a didática, né? Então, gostei muito disso. Isso inclusive, tá no seu resumo. O seu resumo, ele é muito bom, João. Ele está bem explicadinho. Ele traz o conceito que você pensou, que você criou. O conceito, apesar dele ter muitos múltiplos, né? E aí o desafio seria pensar o que o conceito. Talvez a única pergunta que eu tenho para você seja essa. O que o conceito de didatografia tem de original ou tem de potente que talvez não tenham os conceitos de escrita currículo ou artistagem. Porque se não tiver, João, se for um múltiplo, não tem problema também, né? Não tem problema. Porque eu entendo a escrita currículo como uma perspectiva didática, né? Eu não tenho muitas questões, não, João. Eu acho que em algum momento algumas pequenas afirmações são elas exageram elas exageram na forma como elas são colocadas. Por outro lado, e isso acontece muito comigo também, viu, João? Então, quando eu falo assim, isso absolutamente não sei o quê, aí alguém que leu o meu texto fala, poxa, mas você é pós-estruturalista e você usa o termo
absolutamente, né? Você nega, mas muitas vezes é a forma como se escreve, né? Uma licença poética e etc, né? Então, você vai falar lá, por exemplo, né? Que só o cartógrafo sabe o que uma coisa pode, né? Então são coisinhas muito pequenas, muito discretas, que eu entendo que faz parte da escrita, do ensaio, faz parte da alegoria, da poesia, que no meu caso ela não incomoda, porque eu sei o que está acontecendo, né? Se a gente tirar algumas frases do contexto, elas podem ser mal interpretadas, né? Às vezes generalizando alguma coisa, às vezes aquela caricatura do Deleuziano de transformar tudo em poesia, tudo em potência, né? Mas como Narciso, né? Narciso acha feio o que lhe é estranho, né? Alguma coisa assim, Tudo que não é espelho, né? que não é espelho, exato. E aí aqui a gente está falando de pessoas que compactuam do mesmo campo teórico, praticamente dos mesmos gostos. Então, ó, vou dar um exemplo de um exagero, né? Um método cartográfico é amplamente inconsciente, saca? Então, eu sei que aqui tem toda uma licença poética que a gente não pode só avaliar essa frase isoladamente, mas alguém pode pensar a partir daí. Não sugiro corrigir, tá? Eu fiz só algumas indicações, porque não é um erro. Eu fiz algumas indicaçõezinhas em azul claro no arquivo que eu te mandar, você vai ter acesso a elas, mas são bem poucas. Bem pouquinhas as sugestões, assim. Eu inseri lá em cima, João, quando você vai falar do Deleuze e Guattari Educação Física, o, o Nery Nunes 2009, porque eu acho que ali é o ponto de partida assim para toda essa confusão que a gente fez depois, sabe? Mesmo que talvez não seja né, o livro resvala nessa discussão pós-estruturalista, assim, ele passa bem de uma forma bem tangencial, assim, mas eu acho que se não fosse aquilo lá, aquele corte, a gente não tinha feito nada depois, assim, sabe? Acho que é legal mencionar. Tô tentando achar aqui as anotaçõezinhas em azul. Tem uma hora que você fala assim, né? Cita Boneto e Neira no entrecruzar de linhas, né? Está aqui o nó entre o conceito de rizoma, a docência e a educação física escolar. E aí, para a gente viajar junto, assim, eu não sei se seria bem a ideia de nó, porque o nó ele é uma linha dura, né? Ele, ele amarra, né? Ele muitas vezes falam do nó como um problema, assim. Então, eu acho que você vai muito bem. Eu acho que é aí que está a relação entre né, a potência do conceito, a docência e a educação física escolar. Outra coisa que eu queria destacar, João, é para você colocar as referências completas, tudo direitinho, bem indicado, das imagens que você utilizou. Isso não é. Aqui já não é mais uma chatice, não. Eu acho que é importante, né? Colocar a fonte, os autores, tudo direitinho. Eu não sei exatamente como referenciar esse material, mas é importante.
Fiquei, de qualquer modo, não tem mais muita coisa para falar, viu, João? Gostei muito, muito, muito do texto. Dá para ler muito rapidinho, ele é bem bonito, assim. Se o intuito era produzir afecções, né, afetos aí, eu acho que comigo deu bastante certo. Acho que a gente foi muito corajoso da sua parte, né, num TCC aí de uma pós-graduação, né, produzir um material como esse. Eu não sei como que foi essas orientações aí, mas é muita coragem. Não faltou academia, né, não faltou um esforço aí acadêmico e teórico e tal. Também fugiu dos outros formatos, né? Eu falei já isso, a gente não está acostumado, esse tipo de ensaio, ele ficou muito bonito e muito adequado, assim. Uma das coisas que eu ia sugerir para você, João, você já deve ter visto livrinhos pocket do tipo os do Krenak. A N-1 tem lançado uns que ela tem uns rabisquinhos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui bem perto para te mostrar. Mas esses livrinhos bem pockets, assim, sabe? Que parece um. Eu não sei bem o nome. Eu acho que ficaria muito legal nesse formato. Porque ele não é um formato de relato, né? Porque ele é grande, inclusive. E acho que seria aí um esforço muito bacana, assim, de você, pelo menos, ainda que seja em PDF, mas organizar ele nesse formato. Uma coisa que eu me lembrei agora, que tava mudando aqui, tá em azul também, que eu queria conversar com você, o, o material é muito legal, João, o ensaio é maravilhoso, com o perdão da palavra, mas o título é chato pra caralho, velho. Você fez um negócio absurdamente criativo, lindo, cheio de coisa. O título meu é muito conservador, cara. Bom, é isso, cara. Não tenho mais muita coisa para falar, não. Beleza. Vai falar? Não. É, em primeiro lugar, obrigado pelos. Será que saiu? Olha, achou que você ia falar, Rubão, eu acho. Pode falar, ele está te ouvindo, ele está ali na Ah, sala, dá para ver ele de longe. é, obrigado pelos comentários, né? O livro do. Ah, foi pegar o livro. Sabe esses livrinhos assim, ó? Ó, olha, é muito fininho, ó. Aham. A N-1 tá lançando vários, assim. Isso aqui, putz, seria muito legal, cara. É claro, tem um custo, é chato, a gente não tá no momento aí de produzir livro, nada disso, né? Mas ficaria muito legal, ia dar um destaque, inclusive, para a parte artística que você traz, assim, sabe? Não, com certeza, eu tinha até. Não tinha pensado nessa possibilidade, né? Tinha até comentado com o Rubens, né? Depois, de repente, produzir um artigo, né? Alguma coisa menor. Mas essa ideia do livrinho também é muito boa. Eu acho que eu vou atrás disso, com certeza. Mas acho que, no geral, é agradecer pela leitura, pelas falas, né? Eu estava bastante ansioso para essa apresentação, porque para escutar a fala de vocês, né? Então, eu fico bem feliz quando você diz que poderia, né? Tem uma linha tênue ali entre ficar ruim e ficar algo bacana, né? E quando é dito que ficou bacana, né? Para mim, acho que bastante importante, assim, bastante significativo, né?
o comentário. A questão do título é algo a ser pensado, então eu não me ative, na verdade, ao título, né? Acho que ficou Agora que eu bem falei isso, o que que você acha? Eu tenho razão ou não? do título. É, Não, tem razão, tem razão. Um título bem. É que normalmente eu tenho até comentando sobre sobre esses termos, né? Quando eu uso tipo, absolutamente. A minha orientadora no mestrado, ela brincava bastante com isso, né? Ela falava, pô, você é pós-moderno e utiliza aí termos como na verdade, né? Você critica essa ideia de verdade e tal. Mas até o Rubão também brinca bastante comigo, né? Fala, pô, você fica poetizando demais o negócio, tem que ser mais direto e tal. Eu acho que eu sempre tive uma preocupação grande com o título, assim, em algum momento eu acho que esse título passou, assim, pelo TCC, assim, acabou ficando esse, acho que é um primeiro formato de título, acabou ficando esse primeiro formato, mas eu acho que é algo que, acho não, né, algo que dá para pensar aí para uma nova edição, uma nova publicação em relação a alguma coisa, né, em relação ao livrinho. Eu não sei se foi alguma parte específica, se foi alguma imagem, algum texto, né, alguma música específica que não tinha ali uma referenciação. Eu busquei as referências da maioria, não sei se ficou faltando de algum lá, eu vou dar mais uma olhada, e aí eu acrescento lá, é bem de algum filme, porque eu usei bastante coisa, então eu acho que talvez tenha faltado alguma coisinha lá. Se eu não me engano, João, tem que colocar, né, figura, né, tem uma moda de colocar lá, e depois acho que no sumário lá você tem que criar uma lista de figuras, né, e referenciar lá no sumário também, e abaixo de cada imagem colocar lá, né, figura um, né, de onde que foi extraído, tal, disponível, tal, tal, tal. Uma Uhum. coisinha meio chatinha, né, mas acho que é importante que o Pedro falou, até para dar os créditos também para quem produziu essa arte, né. Mas não é na referência mesmo, né? Assim, referências. É logo abaixo da imagem e depois no sumário, um sumário específico de lista de figuras. Eu não- é, tá bom. Deixa eu até anotar aqui. Beleza. Eu vou dar uma olhada depois com calma. A ideia do nó, né? Eu não tinha pensado por esse lado, né? Quando você comenta sobre o nó, Pedro, eu tinha pensado no nó mais como remetendo a essa ideia do platô mesmo, né? De um sistema, de um território intensivo, né? Pensando ali numa rede de futebol, por exemplo, né? Numa rede de um gol, que um nozinho surge a possibilidade de mais dois que conectam com outros e surgem outros e conectam novamente, né? E não de um nó que foi finalizado ali, né? O encontro do entrecruzar de linhas que se finalizaram num nó, né? Mas algo que abre a possibilidade ali de novos encaminhamentos se conectando com outros, né? Não perdendo ali aquele primeiro, enfim. Foi um pouco nesse sentido, essa ideia do nó, né? Fazendo relação com a ideia de linha, né? Ou de fios, etc. E aí eu acho que fica essa questão do que você tinha feito, né? Que eu acho que é a questão importante, né? O conceito de didatografia tem de potente que o escrita currículo ou de artistagem não possui, né? Nesse momento, eu não sei se eu acho, não sei se eu consigo responder essa questão de maneira satisfatória e acho que é um tipo de questão que pode ser respondida várias vezes, né? Em vários momentos diferentes. Mas nesse momento, assim,
uma possibilidade de respostas é, é, é que nesse trabalho eu tentei produzir algo bastante específico para o referencial que eu estava mobilizando, sabe? E para atender a uma ideia bastante específica também daquilo que eu estava tentando escrever, daquilo que eu estava tentando produzir, né? E aí, para pensar esse movimento de cartografia, um pouco descolado dessa ideia de enquanto metodologia de pesquisa, né? E mais atrelada à ideia de uma postura, né? De uma postura cartográfica, né? No sentido ali de produção, também tem uma ideia ali de sistemas de extensão que eu utilizo, né? Que é os sistemas de extensão dos platôs, né, desses territórios intensivos que são produzidos nas aulas. Eu achei que a didatografia talvez explicasse remetesse a essa conceituação bastante específica, né, que era a minha ideia inicial. Então, para esse momento, eu acho que eu responderia dessa forma, assim. Então, para os conceitos que eu tentei mobilizar e para as ideias que eu tentei remeter, eu queria algo mais particular, assim, de um texto em específico, sabe? Eu queria que esse texto ele pudesse, não sei, produzir algo que remetesse a essa ideia, essa junção, né, esse acoplamento que eu queria, que eu tentei desenvolver nessa escrita, né, que nós tentamos desenvolver nessa escrita. E aí eu achei que o didatografia talvez fosse interessante para isso, né? Então, essa seria uma resposta que eu daria hoje, assim, mas eu acho que é o tipo de pergunta que continua perseguindo, assim, que vai possibilitar outras respostas em outros momentos, né? Se o conceito for útil, né? Se ele não for, ele vai morrer e não vai passar muito do que nós discutimos aqui hoje. Viu, João? Eu acho que a gente tem que atacar de diversas formas, né? Não. Eu acho, inclusive, que isso pode se transformar num artigo científico, etc. Mas o formato como tá de ensaio não é um formato muito que todas, né? Que muitas revistas, né? Aceitam e etc. Eu acho que é um tipo de escrita sim, mais difícil, mais complicado. Não sei nem como que é assim a aprovação disso, né? O único ensaio que eu tenho é porque eu fui convidado, então eu não sei bem como funciona. Mas e é assim, como o texto também está um pouquinho maior do que seria normalmente um ensaio, né? Um artigo, o ensaio às vezes tradicionalmente ele inclusive ele é mais curto do que um artigo. Eu pensei nesses livrinhos, sabe? Nesses livrinhos pockets, assim. Eu foi uma ideia, né, que eu tive na hora de ler, assim, com as imagens, fazendo essa brincadeira, etc. Mas acho, inclusive, que se você quiser desenvolver mais a ideia do conceito, é um baita conceito. Achei sensacional, assim. E como eu te falei, não tem problema se ele for um múltiplo da escrita currículo ou da artistagem, assim, sabe? É, talvez a particularidade dele seja isso de tratar especificamente o que o professor faz na aula, né? Mas enfim, eu de novo, né? Gostei muito, cara, sensacional, assim, li bem rapidinho, li é, é,
Achei bem legal, assim. Inclusive, num formato bem diferente, né, João, da tese do doutorado, né, cara, do projeto do doutorado, né? Que quando você me mandou, até confesso, falei assim, pô, João, eu sei que tem que fazer o jogo da aprovação lá, né? Mas ele estava bem estruturado, bem. E aqui uma outra pegada, assim. Que, claro, como eu falei, me agrada mais porque é o tipo de coisa que eu gosto mais de ler, assim, sabe? É isso aí. Muito bom, obrigado, Pedro, também, só para comentar aí em cima do que vocês disseram. Essa ideia do livrinho, ela é bacana, porque acho que hoje em dia tem outras opções de publicação. Editoras tem que fugir das editoras predatórias, né? Elas vão tentar arrancar ali uns quinhentão para não fazer nada, né? Mas tem, se quiser gastar um pouquinho mesmo, existem algumas editoras independentes que elas vão cobrar pouca coisa a mais, elas vão cobrar o mínimo do mínimo, assim, para fazer o registro, uma capa, uma editoração, né, um projeto gráfico. E tem a opção de publicar como está, né, pela Amazon, né? A Amazon tem um sistema de publicação que não tem registro no Brasil, então se o interesse for Lattes, assim, eu não sei como é que fica, eu acho que não vale. Mas se o interesse for em ser lido, colocar para circular, nesse sistema da Amazon é possível de maneira gratuita. Inclusive, você pode publicar e deixar o livro gratuito lá também, ou por um valor bem acessível para as pessoas lerem, né? Então, são opções, né? Acho que em termos de carreira acadêmica faz mais sentido tentar publicar bem baixo custo para compor no currículo, né? E para que circule nos meios acadêmicos, uma vez que é um texto acadêmico, né? Por mais que seja ensaio. Olha que legal o formato, ó, João. É bem artístico, ó, bem diferente, assim, sabe? Sim. Tá ruim aí, Bacana. não tá. Não, Não, dá fica para meio ver, sim. embaçado, mas dá para ver. É. Mas fazer uma editoração assim do nível da N-1 aí está de brincadeira, Pedro. Aí já é uma fortuna, aí já Não, é um. cara, eu tô falando. Não, mas é. Eu acho que tem a ver com um tipo de leitura, assim, sabe? Um pocket livro, assim, um pequeno, valorizando essas imagens que ele tem aí, valorizando isso, e eu acho que é bem deleuziano, assim, né? Para continuar na, no campo teórico, assim. A gente não tem na nossa área eu nunca vi um material desse tipo, assim. Eu incentivo, sim, que o João invista nisso, porque o texto dele vai para o banco de dados da Fefiso, que é bem inicial, pelo menos não vai ser impresso e jogado fora depois, como era no passado. Mas ele vai lá para o banco de dados da Fefiso, que é muito incipiente ainda, está só começando a se estruturar. Então não vai circular, penso eu, vai circular muito pouco. Se criar um e-book, mesmo que de maneira amadora, de repente, sem gastar nada, você pode pelo menos disponibilizar no site do GPEF, para que as pessoas tenham acesso e possam, né, minimamente ali circular. Então, acho que é uma ideia possível. E também essa ideia de uma editora alternativa aí, né? Eu estou me envolvendo aí com várias publicações. Posso colaborar também, João, se você quiser investir um pouquinho, dá para trocar uma ideia. Aí depende do que você quer fazer com isso, né? O ISBN lá na USP consegue de graça, né? É, você vai precisar pagar só uma capa, um projeto gráfico, dá para fazer de maneira amadora isso, não é tão difícil. É só uma ideia só. É. Legal, E vamos também, investir nisso. pode falar, João, desculpa. Não, vamos investir nisso, vou atrás disso. Mas eu acho que dá um artigo também, eu acho que não na maneira como está e não só resumindo ele. Porque recentemente nós tivemos uma experiência, né? O João fez um relato de prática e foi muito difícil publicar, porque pouquíssimas revistas aceitam formato de relato de prática.
Quando elas aceitam, é mais para relato de prática do ensino básico, então era um relato de prática do ensino superior. Então, até achar uma revista foi um parto, e a hora que achou a revista, acho que levou 2 anos para aceitar, né, João? E agora deve levar, sei lá, mais quantos anos para publicar. Demorou, não sei se 2 anos, mas demorou bastante. Eu recomendaria fazer Trabalhado. uma breve introdução, depois uma sessão metodológica que é justificando uma cartografia, dá para você dialogar em termos cartográficos com a filosofia deleuze-guattariana, e aí trazer as passagens que você julgar mais interessante, né, bem resumido, mas tirando ali o que foi o mais brilhante, o mais atraente, o mais legal de produzido. Cabe aí um artigo de 20 páginas tranquilamente, para ser publicado numa revista boa, sabe? Com outro formato do completo. O que já é um outro texto, né? Já é um outro texto do mesmo trabalho. A beleza desse eu falei, cara, eu destaquei em amarelo as questões sobre cartografia, é uma rigorosidade sensacional, assim, umas coisas escritas sobre cartografia que, sabe, depois que eu li, eu falava assim, caralho, eu sei disso, mas dessa maneira que está escrito aqui tá muito bom. E aí eu tive várias vezes essa impressão, assim, várias mesmo. Então, por exemplo, o item sobre metodologia e a cartografia, ele faria um artigo fácil. Só que desmembrando desse formato de texto, já viram outro texto, né? Talvez não tão prazeroso, né? Um outro formato, né? Sim, uma outra coisa, né? Mas que também tem a sua importância, o seu papel, né? E já que ele gastou tanto tempo para fazer essa monografia, pode se desdobrar em outras coisas aí e colher os frutos, né? E por fim, na questão da repetição do conceito, eu também não sei muito bem o que pensar, assim, já foi uma questão que já foi feita para mim na defesa da tese. Tipo, não, acho que foi a Glória que falou aqui no momento do grupo do GPF. Se a gente não toma cuidado, às vezes os conceitos são muito próximos e a gente usa um nome diferente para falar coisas que são muito parecidas. Eu julgo que se tiver uma nuancezinha mínima que justifique uma nova palavra, já é válido, né? Porque essa ideia de ficar sacralizando uma palavra enquanto um, um conceito que não pode ser blasfemado, digamos assim, não coaduno com isso. É claro que eu entendo o alerta de há um certo frenesi em criar conceitos, né? Tentando buscar uma originalidade de maneira forçada. Eu acho que tem que ficar atento com isso também. Evitar esse frisson, né, de publicação, e buscar um certo ineditismo que muitas vezes não justifica, né? Mas não acho que não foi o caso aqui, não. Acho que ele trabalhou legal com essa ideia, né? Ela está ali muito próxima mesmo do que é uma cartografia, mas especificou do que estava sendo feito. Não vejo problema, né? Se isso vai ter desdobramento no pensamento dele, no doutorado, em outras ações, né, para justificar esse conceito, para batalhar por ele como a Coraza batalhou por artistagem, daí é uma outra questão. Mas para esse momento específico, eu entendo o alerta que a Glória fez lá atrás, né? E confesso que eu li com essa suspeita, mas ao final eu julguei procedente assim esse tipo de amarração, até para a gente ter um pouco de tesão na hora de escrever, né? Porque se a gente ficar se preocupando com o que os outros vão pensar e eu não puder cunhar alguma coisa que é legal para mim ali, então vai cagar, né? Então sai fora, né? Não posso fazer nada, né? Então tudo bem, a academia tem os seus limites aí. E já é demais já também querer dizer o que pode ou não pode ser feito, né, Pedro? Não sei se é mais ou menos isso que você quis dizer. Ah, não, o meu eu não diria nem que foi um alerta, assim. O meu foi uma questão que eu tive quando li sobre o conceito, e é como eu falei, mesmo se ele disser de uma outra forma aquilo que já foi dito,
Não tem problema nenhum. Eu acho que a questão da Coraza e a questão do Marcos é que as pessoas parem de dar aulas em sequências didáticas fechadas. Ponto. Se o João, com outro termo, conseguiu, né, sensibilizar um professor para não fazer isso também, ótimo, beleza, não tem problema nenhum. Nem esse risco, nem esse medo de publicação, de virar de produção assim eu tenho, porque quanto mais coisa boa, melhor. Não tem, né? Não tem problema, não. Né, a pergunta em si nem precisava ser respondida. É para a gente pensar mesmo se isso pode outra coisa. Ponto. Não é o limite, assim. Muito bem, Pedro, agradecemos muito a sua leitura, os seus comentários. Espero que saia frutos desse trabalho aí, né, João? Que não seja só para justificar o seu título de pós-graduado especialista. Acho que o João é a única pessoa que eu conheço que faz a especialização depois do mestrado, né? Então, mas eu estou brincando, eu sei as razões dele ter feito esse percurso. Então, eu espero que não morra por aqui, que te sirva, né, para alçar outros voos aí. E se os professores da banca puderem enviar as anotações, por mínimas que sejam, porque aí isso fortalece uma versão final para o João aí, seja para compor um livrinho, seja para compor um artigo, fortalece, né? Porque às vezes esses pequenos detalhes aí, uma leitura externa barra, né? Um uso de um conceito, um modo de citação, isso aí já pode levar meses mais no processo de submissão, né? Por causa de pequenas coisas. Então, até para aproveitar esse momento aí, o João, acho que uma tarde ele mata esse trabalho aí para poder se dedicar ao doutorado. Então, agradecemos enormemente e passo para o João falar as palavras finais dele. Não, eles já me enviaram aqui, Rubão, agradeço pelo envio de vocês, me enviaram aqui no WhatsApp, eu vi as notificações aqui pelo celular. E acho que para finalizar é só agradecer, né? Agradecer os comentários, a leitura, né? E principalmente a disposição aí do tempo de vocês, né? De estarem aqui na quarta-feira à tarde debatendo o trabalho, né? Para mim foi bastante significativo, né? Esse é um trabalho que eu tive ali um carinho especial com ele, assim, né? Eu gostei muito de produzir, eu gostei bastante da maneira como ele apareceu, assim, para mim, né? E acho que até por isso eu estava bastante ansioso, assim, porque se eu chegasse aqui e falasse, nossa, tá ruim pra caramba, eu acho que eu ia ficar chateado, porque foi um trabalho, assim, que eu tive um carinho especial por ele, assim, sabe? Eu gostei muito de escrever. Então, pretendo sim dar essas continuidades, fazer circular. E, enfim, agradecer a leitura, os comentários e a disposição de vocês. E com certeza vou trabalhar agora nos comentários que foram feitos aqui no documento do trabalho. Muito bem, pessoas, parabéns, João, pelo brilhante trabalho. Agradeço aos professores. Peço que eu vou parar a gravação aqui, peço que fique só um minutinho para dar um recado. E é isso, me despeço de todos. Um abraço, tchau, tchau.